Boa noite, boa noite. Essa é a live Pergunta Pra Mim. É a live que acontece aqui nesse perfil do Instagram, Amamente Mais. Toda segunda-feira, 21 e 21. Eu já tinha até esquecido como é que era fazer essa live aqui depois de tantas lives da esperança que eu fiz semana passada. Foi uma semana intensa de lives, né? Foram 6 lives na semana. Eu fiz a Pergunte Pra Mim e fiz 5 edições da edição especial aí, né, de quarentena. Então hoje eu vou falar sobre como que a gente deve iniciar essa rotina, né, de ordenha e em qual momento. Deixa eu só fixar aqui, esperar o pessoal entrar e fixar o tema. O tema então vai ser quando iniciar a rotina. Então, esse aqui é o tema. E por que eu quis trazer esse tema, embora eu já tenha falado algumas vezes sobre rotina, sobre estoque, eu tenho uma live inteira sobre estoque. Por que eu resolvi trazer esse tema de novo aqui, né, e aprofundar mais em cima dessa pergunta, né, quando iniciar a rotina? Porque eu vejo que muitas das mulheres que me procuram com essa dúvida, né? Então, qual é o momento que eu devo iniciar a rotina? Por que eu devo iniciar a rotina antes, né, de iniciar o estoque? E entender essa diferença entre iniciar a rotina e iniciar estoque. Então, isso é muito importante que fique claro e que você entenda a diferença, né, entre ter um estoque de leite e como é que você vai construir esse estoque de leite e a rotina de ordenha. O que é essa rotina? Então, eu separei aqui alguns tópicos para a gente falar, falando sobre essas duas coisas. Eu peguei as 5 perguntas que eu mais recebo, além das caixinhas aqui também. Tem uma caixinha aberta aqui embaixo, tem um ponto de interrogação. Se você quiser botar a tua pergunta ali, fica mais fácil para eu não perder ela aqui nos comentários, mas se quiser botar nos comentários não tem problema, a gente acha. E eu vou ler também as perguntas do pessoal que mandou antes, né? Eu abri a caixinha hoje de manhã, então tem algumas perguntas aqui sobre esse tema, tá? Bom, então, o que eu, Olga, recomendo, né? Eu lembro que quando eu iniciei a minha rotina de ordenha, eu iniciei ela muito, ou extração, né? São sinônimos. Eu iniciei muito em cima do prazo, assim, para eu voltar a trabalhar. Eu não me lembro exatamente agora de cabeça o tempo, mas assim, faltavam umas 2, 3 semanas para eu voltar a trabalhar, não mais do que isso. E eu lembro que foi muito caótico, porque aquele início, como vocês já devem ter ouvido muito eu falar por aqui, se não vai ser a primeira vez, mas no início é super comum que o seu peito ele não saia tanto leite. É muito, muito comum, muito comum. Eu recebo mensagens aqui de mulheres assim diariamente com essa mesma angústia, essa mesma aflição. E aí é que é bacana você entender o porquê da rotina, né? O porquê que a gente fala isso, por que a gente fala esse termo, por que todas as consultoras de amamentação falam nesse termo, rotina de ordenha. Qual é o objetivo dessa rotina de ordenha ou de extração? É você mostrar para o seu corpo que existe uma demanda extra, né? Extra bebê. Então, um bebê que mama X vezes, tá ok, tá lá, o seu corpo tá produzindo para essas X vezes que esse bebê mama. Mas, se você começa a tirar leite 1, 2, 3 vezes por dia e o seu corpo entende que, na verdade, não é mais X vezes que ele precisa produzir, e sim X mais 3, ele vai, aos pouquinhos, se adaptando para produzir esse leite. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, né? E tem uma explicação. Depois, ao redor ali dos 3, 4 meses, né, de vida do bebê, né, que você pariu o bebê, o seu corpo ele começa a ajustar a demanda. Então, o que ele... No início, é muito comum as mulheres terem, né, aquela pojadura, né, aquela descida do leite maduro, e terem muita queixa de mama cheia, de peito vazando, de acordar inundada de leite. Eu tinha que dormir com toalha embaixo do lençol porque eu acordava encharcada de tanto leite. Meu peito jorrava leite, assim, daqueles igual de que a gente vê às vezes uns vídeos, né, de jorrar, o meu peito jorrava muito leite. Então isso por quê? Porque o meu corpo ainda não entendia quanto que a Olivia precisava mamar. Então, por via das dúvidas, o nosso corpo ele produz extra, isso é comum acontecer, tá? E aí, ali ao redor dos 3, 4 meses de vida do bebê, o nosso corpo ele ajusta a demanda.
Então, o que é isso? Ele teve ali 3 meses para entender que aquele bebê precisa de tanto de leite. Então, ele vai ajustando e não vai mais produzir aquela quantidade exagerada que a gente muitas vezes tem que fazer massagem e ordenha de alívio, porque o nosso peito vai ficando enorme, né? E é horrível, a gente mal consegue mexer os braços, né? E vai ficando dolorido. E pode, inclusive, tem que fazer essa extração de alívio até para ajudar na pega do bebê e também para você não empedrar o seu leite, né? Que a gente chama de engurgitamento mamário, é o termo técnico para isso, e acabar evoluindo para uma mastite, né? Que é a inflamação do tecido todo mamário e é bem perigosa, né? Pode dar febre, enfim. Então, assim, por que o corpo faz isso? Para que a gente vai produzir coisa além de que não é necessário? Não tem porquê. Então, o nosso corpo vê e entende que o bebê precisa só de, vamos chutar aqui, tá? 300 ml por mamada. Estou chutando alto. Então, ele vai produzir 300 ml por mamada. Só que o nosso corpo, ele é muito sábio. Então, ele vai vendo, durante esses 3, 4 meses, que esse bebê ele tem um hábito de sugar, sei lá, 15 vezes ao dia. Então, durante esses períodos, o seu corpo ele vai produzir esse leite. E aí, eu vi sua pergunta aqui, tá, gente? Quem quiser mandar pergunta, vai colocando aqui que eu já vou respondendo, tá? Pode ficar à vontade, que a ideia é essa mesmo, já vou te responder, tá? Então, assim, o nosso corpo, ele realmente estabiliza. Então, beleza, estabilizou, tá tudo bem, tá tudo ok. Isso acontece em torno ali de 3, 4 meses e é muito comum que essas mulheres venham também até mim falando que eu acho que eu tô sem leite, porque meu peito não enche mais. Gente, peito que não enche mais é vida. Você não precisa ficar toda hora fazendo massagem, toda hora fazendo extração de alívio. Isso é um saco. É ótimo quando o nosso corpo entende que a gente precisa produzir só X e tá tudo certo, tá ótimo. O peito murcho é o que é o bom, que é o bacana para você seguir amamentando aí sempre. Imagina mulheres que ficam 3, 4 anos amamentando. Imagina se tivesse aquele peito cheio o tempo inteiro. Ninguém ia aguentar ficar nem um ano com o peito assim. Então, realmente é um ajuste do nosso corpo. E aí, o que acontece? Lá pelo 4º mês, mais ou menos, é a época que as mães, a maioria delas que trabalham CLT, vêm me procurar falando que vão iniciar a rotina de ordenha, né, de extração. E aí, nesse momento, quando a demanda dela, né, a produção dela já está estabilizada, nesse momento elas começam a fazer a extração. O que acontece? Muitas vezes não sai nada. Ou quando sai 5, 10, 15 ml, assim, né, lutando aqui, suando para sair. E aí o que acontece? As mulheres começam a ficar desesperadas, assim como eu fiquei, eu também ficava, eu olhava aquilo e falava, meu Deus, eu não vou conseguir, tem muito pouco leite, não sai leite, eu ficava transtornada dentro de casa. E aí, hoje, eu sei, eu passo à frente, né, todo esse conhecimento, tudo que eu fui buscar, né, para entender e acolher também quem tá preocupada, nervosa com isso, que na verdade é só uma readaptação de produção, de demanda do seu corpo. Então é muito natural que no início não saia, não se preocupe, você tem leite, você vai produzir leite. Uma coisa que eu queria chamar aqui a atenção, que eu sempre falo em toda live minha e eu faço questão de falar sempre. A extração, né, ou seja, o quanto de leite que você tira ali, né, ou manual ou na bomba, ela não quer dizer que você produz só aquilo, tá? Ela não quer dizer, ela não mede produção. Então não tem como você dizer que você tem pouco ou muito leite pela extração. Muitas mulheres confundem isso, né? Porque acham que, eu só tirei 50 ml, nossa, meu bebê tá passando fome, eu tenho pouco leite. Não, você não tem pouco leite, você tem leite suficiente para amamentar o seu bebê, né? Seu corpo é perfeito, a natureza é perfeita. Senão, gente, quando a gente pensa na evolução da espécie, a gente não estaria aqui, né? Porque mamadeira, fórmula e outras formas de oferecer leite para o bebê, etc., surgiu de alguns séculos para cá, 2, sei lá, talvez, não sei, não tenho essa data exata, mas vamos supor que 2. Então, toda a evolução da nossa espécie não estaria aqui hoje se o nosso corpo não fosse possível, não fosse capaz de produzir leite para sustentar uma criança. Então é só a gente pensar também no macro, quando a gente começar a ficar tensa com isso. Mas eu super sei que é assim que a gente pensa, que a gente fica tensa mesmo. Mas
É para isso que existe a rotina. Então, a rotina o que, que é? Nada mais é do que você mostrar para o seu corpo que tem uma demanda ali. Assim como você faz uma rotina de, sei lá, vamos pensar alguma coisa. Ah, eu vou fazer uma rotina de exercícios, né? Então, o seu corpo, ele sabe que segunda, quarta e sexta você vai pro, sei lá, crossfit. Vamos falar crossfit que tá na moda, né? Agora todo mundo faz crossfit. Se bem que agora não, né? A gente em quarentena, o máximo que a gente faz é medita mesmo em casa. Mas vamos lembrar um mesinho antes aí, o crossfit que tá em alta. Então imagina, seu corpo ele sabe, ele já entendeu que na segunda, na quarta e na sexta, às 9 horas da noite, você faz o crossfit. Então você tá mostrando pro seu corpo que durante aquele período ali ele tem que guardar energia, um período que você vai precisar ter explosões de energia, enfim. O seu corpo entende isso. O nosso corpo é muito sábio. Então, o leite é a mesma coisa. Você vai mostrar para o seu corpo que nos horários, vou falar aqui, tá? Uns horários específicos. Sei lá, 6 da manhã, 10 da manhã e 3 horas da tarde. São os horários que você estipulou. Que nesses horários o seu corpo ele precisa produzir mais. Então é isso que é a rotina, né? De extração. Não é nada mirabolante. As pessoas às vezes vêm falar comigo achando que tem que ter uma planilha ou um passo a passo. Eu falo, não, gente, não é simples. É muito simples. É só para você mostrar pro seu corpo que ele tem que produzir mais leite ali naquele momento, naquele período. E aí algumas pessoas vêm com umas perguntas assim, né? De datas. Eu falo, gente, me identifico tanto porque eu sou essa pessoa. Eu era muito essa pessoa preocupada com a data. Mas, Olga, quantos dias eu tenho que fazer para o corpo começar a produzir? Não tenho essa resposta. Cada corpo tem um tempo de adaptação, depende da idade do seu bebê, né? Lembra que eu falei lá no início que entre os 3 e 4 meses o seu corpo ele estabiliza a produção? Então, se você for uma mãe que está com um bebê de 3 meses, você ainda não estabilizou sua produção. Então, quanto mais você tirar ali, mais você vai produzir muito, né? Porque o seu corpo ainda não adequou ao que o neném precisa. Então, é comum que as mulheres que iniciam a extração com 2, 3 meses consigam quantidades grandes. E aí também, né, vai passando o tempo, quando ela vai fazer essa extração lá pelos 4 meses, ela tenta tirar e vai reduzindo. Elas ficam preocupadas, ai, meu leite está diminuindo. Não, ele não está diminuindo, ele só está adequando mesmo. Deixa eu só responder aqui para não esquecer. A Castilho MMA perguntou assim: no fim da tarde é comum diminuir a quantidade de leite? Assim, isso depende de quanto o bebê mama, né? Um bebê que mama em livre demanda vai ter leite em todos os momentos que você extrair. Agora, o que acontece muitas vezes? Pela manhã, as pessoas que fazem essa comparação, né, de extrair o leite logo pela manhã e depois vai extrair à tarde ou à noite, elas fazem essa comparação de quantidade. Realmente tem uma quantidade porque durante o período da madrugada a gente tem um pico, ou seja, uma grandíssima quantidade de um hormônio chamado prolactina, que é esse hormônio que é responsável pela produção do leite, né, materno. Então, o que acontece? Na madrugada, o nosso corpo ele é inundado por esse hormônio, assim, tem muito, muito, muito hormônio. E aí a gente acaba tendo uma produção grande. Então, é comum que as mulheres acordem, inclusive, com as mamas bem cheias. E aí, ou às vezes vazando, né? Como era o meu caso, antes de estabilizar minha produção. E aí, nesse momento, quando a mulher faz a extração logo pela manhã, ela consegue uma quantidade muito grande de leite. Eu vou falar sobre isso, que essa é uma das perguntas que eu recebo muito aqui, que eu anotei também, tá? Quais são os melhores horários? A Chu botou assim... então acho que eu respondi, né? Se eu não respondi a sua pergunta, você coloca aqui. Então, assim, não precisa comparar uma extração de um horário com outro. O importante é que você entenda a rotina, entenda para que ela serve e entenda que é um processo, que o seu corpo ele vai produzir conforme você for mostrando para ele que naquele horário ele precisa produzir. E aí, se você vê que aquele horário não se adequou a você, que não está saindo o suficiente, ajusta, não precisa levar ele, né, para sempre. Você pode ajustar e achar outro horário que fique melhor para você. Acho... de Márcio botou assim: olá, boa noite. Por que é recomendado armazenar aquelas em embalagens de vidro com tampa plástica? Existe outro recipiente adequado e mais prático? Existem vários recipientes que são super ok para armazenar.
Por que eu recomendo de vidro? Porque o de vidro é pela questão ambiental, né? Assim, você está usando um material que é vidro, né? Não é plástico, não quis poluir, né, o ambiente com aqueles saquinhos, mas o que você pode usar? Aqueles saquinhos, tem hoje alguns que são até reutilizáveis, você não precisa jogar fora cada uso, você consegue lavar, higienizar ele. Existem potes de plástico também específicos, tem uns que até encaixam na bomba. Você pode usar algum pote de vidro reutilizado da sua casa. O importante é que a tampa seja de plástico e não de metal. E por que a tampa tem que ser de plástico? Porque se ela for de metal, você não consegue esterilizar. Então, sendo metal, você consegue lavar. Então, não é o mais indicado pela higiene, pela questão da higiene. Tem aqueles esqueci o nome daquele café solúvel. Mas tem aquele café solúvel que vem num pote de vidro com a tampa de plástico. Ele é excelente, você pode usar e não precisa investir nisso não. E por que eu falo do de vidro? Eu na época eu comecei a usar o de plástico, né? Eu comprei alguns potes de plástico desses que encaixam na bomba, inclusive. E aí o que eu observei? Que com o tempo, como eu ia usando, né, testando aqui, fazendo treino com a Olivia, eu via que eles começaram a ficar com uns riscos, assim, sabe, no pote, começou a ficar arranhado. E eu pensei, cara, se tá arranhado é depósito, né? A superfície ela não é mais lisa. Então uma superfície que tá porosa é muito fácil da bactéria ali, do micro-organismo, ele se aderir àquela superfície. Então a chance de contaminar o leite é muito grande. E aí eu vi que, na verdade, com o valor que eu comprava um pote de plástico, eu comprava 5 de vidro. Então eu vi que não valia a pena, né? Porque eu precisava de uma quantidade muito grande de pote, já que eu ficava 12 horas fora e desde muito pequenininha, desde a minha filha muito pequenininha. Então ela só tomava leite materno. Então foi uma questão de praticidade. Eu achei que era mais prático aqui para casa. Hoje eu uso os potes, eu não faço mais estoque de leite, então eu uso os potes todos. Já doei alguns também para algumas pessoas até pacientes minhas que precisavam. E eu acho mais higiênico, sabe? O vidro, ele é mais higiênico do que o plástico. Mas existem várias opções também. Você pode ficar à vontade para escolher a que melhor se adequa aí na sua rotina. A Fátima Gisele botou assim: eu nunca sei quando meu bebê mamou a ponto de esvaziar a mama. Costumo deduzir quando ele fica agitado. Aí mudo a mama e ele acalma a ponto de dormir. É isso aí, Fátima Gisele, segue nesse ritmo, é isso. Você oferece, né, bebê, eu sei que sua bebê pequena, né, oferece uma mama. Se o bebê ainda tá agitado, tá ativo, você vai e oferece a outra. Se o bebê dormir na primeira mama, não tem problema nenhum, não precisa acordar o bebê para trocar a mama. E você, com o tempo, vai começar a sentir esse alívio, né? Porque, na verdade, a questão que a gente fala de mama cheia, mama vazia, não necessariamente, eu acho que é isso que causa confusão, né, nas mulheres, né? Porque desde o início vocês saem da maternidade ouvindo isso, mama cheia, mama vazia. E aí quando vocês veem a mama de vocês não mais cheionas, vocês acham que não tem leite. Mas não é isso, é só o seu corpo realmente se ajustando. Então assim, não se preocupe em ficar, meu Deus, eu tenho que saber se a mama esvaziou ou não. Não, você vai oferecer em livre demanda. Livre demanda é isso. É fazer exatamente o que você está fazendo. Viu que o bebê está mais agitado? Troca a mama. Se não quer mais pegar essa, troca a mama, não tem problema nenhum. Maternagem do dia botou assim: estou doando, olha que legal, ó. Só consigo tirar o leite de manhã. Durante o dia não tem a sobra mesmo, já ajustou. É isso, se você começar a fazer uma rotina de ordenha, mesmo que para doar durante a tarde, o seu corpo ele vai começar a produzir o extra, né? Além do que ele já produz para o seu bebê. A Bia Ogata botou assim: como fazer se no horário da extração o bebê quiser mamar? Essa é uma das clássicas, inclusive é uma das perguntas aqui que eu tinha anotado, mas eu já vou então falar, já que vocês estão perguntando. Não tem problema nenhum você botar o bebê em uma mama e fazer a extração em outra. Aliás, é muito bom que você consiga fazer isso. Por quê? Na hora que o bebê ele tá lá sugando, né, a sucção do bebê é o maior estímulo que existe, muito maior do que a bomba. Então, quanto mais o bebê tá sugando, mais você vai liberando o hormônio chamado ocitocina.
Esse hormônio, ele é o responsável por liberar o leite, né? Que a gente fala ejetar o leite. Então, você está produzindo, tem prolactina lá rolando no seu corpo, porém, quando você está com o bebê aqui acoplado, a tua ejeção é muito maior. Então, você consegue tirar esse leite do peito com muito mais facilidade, né? Então, você consegue extrações mais curtas. Uma extração que você ficaria, de repente, 20 minutos, em 10 minutos você consegue uma garrafinha cheia, né? Então, lógico, depois de você estabilizar a sua extração, tá, gente? A sua rotina. Não pense que, meu bebê tá aqui mamando, a primeira vez que eu vou extrair, você vai encher uma garrafinha. Provavelmente não vai, tá? E tudo bem com isso também. Minha blusa tá caindo aqui. Então é isso, tá? Pode botar o bebê junto, não tem problema nenhum. E aí algumas mulheres perguntam assim, mas como é que eu vou segurar o bebê e extrair com a outra mão? Gente, chama alguém para ajudar. Eu fiz muito isso. Ficava com a Olivia aqui de um lado e meu marido é que ia bombeando aqui a bomba. Sabe? Na época que eu usava bomba manual, né? Eu não tinha a bomba elétrica ainda. E funcionava super bem. Às vezes eu tava lá também bombeando, meu antebraço começava a cansar, eu chamava ele. E ele ficava fazendo a extração. E super funciona. E com o tempo também vocês vão pegando o jeito, assim, vocês começam a conseguir apoiar a bomba com o antebraço, sabe? Vocês vão ver que com o tempo vocês conseguem arrumar um jeito. A Castilho botou assim, mesmo com o seio murcho, é necessário fazer massagem para a ordenha? Assim, não é questão de ser necessário, não quer dizer que se você não fizer não vai sair leite. Se você tá num dia que tá muito corrido e não deu tempo de fazer a massagem, não tem problema. Só que a própria massagem já vai dando sinais pro seu corpo que, opa, vai ter ali uma extração, sabe? Opa, vai ter algum movimento ali que eu preciso produzir leite. E você consegue deixar o seu corpo mais preparado para isso. Então faz a massagem sim. Muitas vezes eu não fazia, porque eu no trabalho tava corrida, né? Tinha hora assim pra voltar, tinha reunião, um monte de coisa, e eu não fazia essa massagem. O que você pode fazer pra trocar, né? Pra ser uma coisa mais rápida, é fazer o shake, que a gente chama, que é realmente pegar a mama e balançar. Você pode fazer assim, pode fazer de um lado pro outro, e aí você sacode a mama mesmo. Imagina, tem que agradecer nada não, fica tranquila. A Calazan Staiane botou assim, iniciar a rotina de extração, extraio menos vezes ao dia, jogar fora o leite que não bebeu, é diferente do que iniciar o estoque? A diferença entre eles, eu acho que não sei se veio o resto da sua pergunta, mas deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer. Na rotina de extração, por que eu digo que é diferente de iniciar o estoque? Porque quando você inicia a rotina de extração, nem sempre você precisa começar o seu estoque. Isso vai depender de quando você iniciou o seu estoque e de qual protocolo você vai seguir para tempo de armazenagem. E aí, já que você fez essa pergunta, eu já vou entrar nesse tópico também. Por que eu falo de iniciar a rotina de extração antes? Eu falo de 40 dias. Eu falo para começar a rotina de extração a 40 dias. É isso que eu recomendo, né, para as pessoas que me procuram, para as mulheres que fazem consultoria comigo. Por que 40 dias? Porque você precisa, primeiro, começar a entender como é que você vai manusear aquela bomba. Talvez aquela bomba não fique bem em você, talvez não seja ideal, talvez o bocal não seja ideal para o tamanho da sua areola. Então, tudo isso você vai ver só fazendo, né? Não existe uma melhor ou uma certa. E muitas vezes você vai ver que com a bomba você não se adapta. E aí você vai ter que aprender a fazer a ordenha manual, que exige um pouquinho mais de treino, mais de prática, para você pegar o jeito mesmo do negócio. Então, por isso que eu falo 40 dias. E claro, para dar tempo para o seu corpo entender que existe aquela demanda naquele horário ali. E aí, eu também recomendo que o estoque ele seja iniciado 15 dias antes de você voltar a trabalhar. Por quê? Porque é essa a recomendação que eu sigo, esse é o protocolo que eu sigo, que é daqui do Brasil. É do Ministério da Saúde e da Fiocruz, né, dos bancos de leite. Eu sei que existem outros protocolos com muito mais tempo de validade. Isso a gente avalia também caso a caso com as mulheres que eu acompanho. Mas de forma geral aqui que eu falo assim, tudo é que eu falo sempre, tá, gente? Tudo que eu falo aqui é geral, né? É uma orientação de forma generalizada, né? Eu não tenho como aqui falar coisas específicas para cada situação. De uma forma geral, eu uso essa recomendação dos 15 dias. Então, por isso que eu faço essa diferença entre um e outro. E aí você botou assim, jogar fora o leite que não bebeu. Sim, se você fez a extração
e foi, né, fazer o treino, foi oferecer para esse bebê, e ele não tomou aquele leite, aí você não pode nem botar na geladeira e nem voltar a congelar, você tem que descartar assim. Por quê? Porque aquele leite ele entrou em contato com o lábio, com a saliva desse bebê. O nosso lábio, a nossa saliva, o nosso corpo todo, né? A gente tem micro-organismos, né? Bactérias, fungos, uma série de coisas. Então você contamina esse leite. Então por isso que a gente tem que jogar ele fora, tá? E é por isso também que eu falo do estoque otimizado. Eu tenho um vídeo sobre isso lá no canal do YouTube, como otimizar o seu estoque de leite. É muito bacana que vocês assistam, porque eu falo sobre isso, né? Para evitar esse desperdício, né? Hoje as palavras estão fugindo da minha mente. Evitar o desperdício desse leite. Se você oferece para o bebê, por exemplo, 50 ml, ele só toma 20 e você joga 30 ml fora, você jogou fora mais uma possibilidade de ofertar mais uma vez esse leite para o bebê. Então, por isso que é bom você entender também de como otimizar o seu estoque. A Fátima Gisele botou assim, tem como eu calcular de alguma forma quantos ml meu bebê mama por mamada, ou só posso me basear na média, paridade, peso dele? O que eu recomendo aqui? Existe um cálculo, sim, que é exatamente assim, é a idade pelo peso, que você consegue chegar num número de quantos ml você tem que oferecer por mamada para esse bebê. Mas eu, Olga, não uso essa conta. Aliás, eu nem faço essa conta com a mãe, porque eu acho que isso gera uma ansiedade bizarra e desnecessária, porque os números são astronômicos, assim, e assim como nós adultos, por exemplo, eu peso 60 e sei lá quantos quilos, 70 quilos. Eu peso 70 quilos. Se a gente for encontrar uma outra mulher que também pesa 70 quilos, ela não vai comer a mesma quantidade de comida do que eu. Então, um bebê que tem o mesmo peso que outro bebê, a mesma idade que outro bebê, não necessariamente ele vai tomar a mesma quantidade de leite. Então, como é que eu faço, Olga, então, para saber quantos ml de leite eu deixo para esse bebê? Treino. E aí eu também tenho uma live sobre isso. E o que você faz? Assim que você começa a fazer a tua rotina de extração, começa também a guardar esse leite que você está tirando, mesmo que seja pouquinho, não tem problema. E você vai guardando, armazenando para fazer o treino para esse bebê. E o que você vai ver? Que durante o treino, esse bebê vai te mostrar quanto que ele toma, quanto que ele mama. E aí você vai adequando e ajustando quanto que você vai também armazenar. Então, se esse bebê mama 30 ml, não tem por que você armazenar num pote de 100. A não ser que você faça, né, o processo de descongelar na geladeira e tirar, né, de pouquinho em pouquinho. Mas assim, para ficar mais prático para o cuidador e com menos chances de desperdício de leite, já armazena nas porções certinhas, especialmente no início. Depois, né, depois de 1, 2 meses que essa rotina estiver estabelecida, se já tiver voltado para o trabalho e tiver tudo ok com o cuidador também, aí dá para você armazenar em quantidades maiores. Mas no início é o que eu falo, realmente, o que faz a diferença é você otimizar teu estoque. A Adriana Novaes botou assim: minha bomba tem um botão massagem, preciso fazer manual antes? Não precisa, já é o suficiente. Provavelmente você tem a mesma bomba que eu, tem umas bombas elétricas que já tem esse modo massagem, não precisa não. A massagem, ela ajuda muito quando a mulher vai fazer a manual mesmo, vai fazer a ordenha manual, né? Vai fazer toda a massagem e aí sim você inicia a manual. Aí a massagem é imprescindível, assim, independente da mama estar murcha, né, ou cheia. Tipo, bola murcha, bola cheia, né? Essa analogia é excelente. A Biogata botou assim: pular 1 dia ou 2 de extração pode prejudicar no processo da rotina de extração? Bia, depende. Se você tá muito no início, você ainda não conseguiu estabelecer, né, realmente essa rotina, pode fazer diferença sim. Não que você precise deixar de ir no aniversário da família, deixar de ir no casamento, porque é o horário da tua rotina, não precisa ser tão radical, sabe? Dá pra flexibilizar. Mas, à medida do possível, tenta manter todos os dias sim, porque vai fazer diferença muito no início. Se você já tá com a tua rotina estabilizada e já tem um tempo que você faz essas extrações, por 2 meses, assim, aí não tem problema. Eu não fazia final de semana porque meu corpo já tinha entendido e tava tudo certo. Deixa eu ver. A Chu botou assim:
Posso descongelar a quantidade do dia e deixar na geladeira e só esquentar o que o bebê for consumir? Pode, super pode. Essa é uma das formas, inclusive, de você otimizar seu estoque. Você só vai tirar da refrigeração e aquecer o que for ser ofertado para o bebê. Não tem problema nenhum, é excelente essa forma, inclusive, e você ainda mantém a melhor qualidade possível do leite. É melhor do que descongelar direto no banho-maria. A Josi botou assim: alguma indicação de bomba que tenha um bom custo-benefício, que possua boa aceitação e adaptação de forma geral? Eu recebo muito essa pergunta aqui, Josi. Eu, particularmente aqui, publicamente, eu não faço indicação de bomba. Por quê? A bomba, ela é muito particular, ela é muito pessoal. Pode ser que você goste muito de uma bomba e que em mim não funcione, sabe? Eu não consiga me adaptar a ela. E fora que tem questões também éticas, assim, sabe? Eu acho que você divulgar, assim, uma marca, né? E falar só daquela marca, eu acho que também vai ficar chato para quem não tem como comprar aquela marca. Existe uma marca que é top de mercado, que todo mundo fala muito dela, mas eu sei que ela tem um altíssimo custo e nem todo mundo tem como conseguir. E aí, qual é o meu receio de indicar marca de bomba aqui? É que a mulher que não tem condições de comprar aquela bomba ache que não vai conseguir manter o seu bebê amamentado, não vai conseguir fazer um estoque de leite. Então essa é a minha preocupação. Por isso que toda vez que alguém vem me perguntar de bomba, eu saio pela tangente, porque eu tenho preocupação com as mulheres que não vão ter como comprar essa bomba e elas acharem que não vão ter como produzir leite suficiente, sabe? Mas existem uma série de bombas no mercado, existe bombas que são nacionais, bombas que são importadas e assim, eu já recebi pontos positivos de bombas de R$100, mas também já ouvi pontos negativos dessa que é top de mercado, mulheres que não gostaram, que fissuraram o mamilo. Então é muito particular, sabe? É muito de cada uma. O que eu também costumo recomendar é que a mulher, ela, se possível, tem alguns lugares que alugam bomba, se possível, faça o aluguel antes de comprar, se for uma mais cara, né? Porque você consegue ver se ela vai você vai se adequar a ela. E uma coisa que toda vez que me faz essa pergunta da bomba, eu sempre falo: a bomba não é o mais importante. Não é. Porque uma vez que você está com a tua rotina de extração estabelecida, mesmo que você esteja só com os seus dedos, só com a mão, você vai conseguir tirar o leite. E muitas vezes você vai até preferir tirar o leite com a mão, porque você não precisa esterilizar um bando de coisa, ele vai ali direto pro potinho, é mais prático também, sabe? Você demanda um pouco mais de tempo para você iniciar todo o domínio da técnica, porque você realmente precisa entender como é que é a técnica da ordenha manual. Mas, depois que você pega o jeito, vai embora. A Camila botou assim: comecei a te seguir hoje, tô chegando... Ah, que bom, seja bem-vinda. Tô chegando agora na live. Minha dúvida sobre os potes para congelar, preciso orientar... ser de plástico ou de vidro? Você tá perguntando se precisa ser de plástico ou de vidro o pote, né? Então, eu falei um pouquinho antes sobre isso. Eu recomendo de vidro, né? Porque além de ser o recomendado pelo Ministério da Saúde, que é todo documento que eu me guio tem um destaque sobre isso, eu acho que é mais barato, sabe? O custo-benefício do vidro, ele é mais barato e depois você pode usar ele para outras coisas, que é o que eu faço aqui. O pote que eu utilizo, gente, tem lugares que ele custa R$2,99 o potinho. Então é muito barato. Mas existem uma série de outros potes. Existem os de plástico que acopla direto na bomba. Existem os saquinhos de plástico. Hoje em dia você já encontra uns saquinhos que são reutilizáveis, ou seja, você não precisa jogar fora aquele plástico, né? Na época que eu comecei a pesquisar sobre, eu só achava esse de jogar fora. Então eu ficava, meu Deus, eu vou jogar, olha quanto de plástico que eu vou jogar fora. Então eu não consegui comprar esses saquinhos, mas também tem mulheres que super se adaptam com eles, até por uma questão de espaço, né? Tem mulheres que não têm uma possibilidade de ter um espaço grande para armazenar leite dentro do congelador, do freezer. Então elas precisam do saquinho, que é uma coisa mais compacta, que elas conseguem botar num cantinho ali e flui bem assim. Então também depende assim, da tua realidade aí e dos valores também, né? Se você prefere uma coisa que acople na bomba, tenha em mente que esse é o preço um pouquinho mais caro. De uma forma geral, o pote, é o que eu sempre falo, assim, sabe? O pote não importa. O que importa é que você está guardando o melhor alimento para o seu filho.
Então não fique presa nisso, sabe? Não deixe de armazenar o leite porque você não tem o pote. Não faça isso. Qualquer pote de vidro serve desde que você higienize bem ele, né? Esterilize. Deixa eu ver mais alguma coisa. Pote... perguntaram assim, pote de palmito tem algum problema? O pote de palmito, pelo menos os que eu conheço, eles são de vidro e com a tampa de metal, né? De alumínio. E aí não é indicado. Se você conseguir um pote de palmito que ele é de vidro e que a tampa é de plástico, não tem problema nenhum. Pode ser. Super pode ser. Assim como aquele de café solúvel também, né? Não tem problema nenhum. Pode usar sim. Só lembra, gente, quem for usar esses de café solúvel, que eu sempre falo isso, né? Pra não esquecer. Antes de usar, você tem que lavar todo o recipiente e dentro da tampa... Aqui que fecha mesmo, né? Quando você vira a tampa, aqui dentro da tampa tem tipo uma cartolina, um papel, sabe? Você tem que tirar aquilo, porque senão, na hora que você for esterilizar, né? Aquele papel pode ter futuramente contato com leite e pode soltar ali partículas, enfim. Então tem que tirar, tem que tomar cuidado para tirar essa cartolina, aquele papel que fica grudado ali. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais alguma coisa para falar. Falei do pico de prolactina, falei... eu anotei aqui uma analogia para a gente entender essa questão da demanda, porque algumas pessoas ficam em dúvida, sabe? Por que a gente fala tanto dessa questão da rotina, né, ter a ver com a demanda, o corpo entender a demanda? E aí uma vez eu vi a Gabi... Esqueci agora qual é o Instagram dela, Gabi C, alguma coisa, CG, alguma coisa. Enfim, a Gabi, que é do bonde do TT, que eu tô sempre aqui também compartilhando coisa dela. A Gabi, ela falou uma vez assim, que quando a gente fala sobre isso, né, sobre a produção, né, e sobre a produção ser sobre demanda, a gente precisa fazer uma analogia com um filtro de água. Então imagina aquele filtro de água lá daquela casa, que é aquele filtro de galão, ou aquele filtro de barro, né, que fica uma quantidade de água ali dentro. Toda vez que você vai lá, enche o teu copo, enche teu copo, enche teu copo. Vai ter uma hora que você vai lá e vai encher teu copo e não vai ter mais água, né? Então, não vai ter mais água. E é diferente do filtro de parede, que é aquele filtro que vem direto, né, do encanamento. Então, aquele filtro que vem direto do encanamento, quantas vezes você colocar ali o teu copo, vai sair água. E vai sair água. Então a produção do leite, ela é dessa forma. Não quer dizer que se você está em algum momento fazendo uma extração que não está saindo o leite que você achou, né, que ia sair, né, toda a quantidade que você achou que ia sair, que não tem. Não é isso. É realmente um ajuste na produção. E é diferente de um filtro de barro, né, que não vai chegar uma hora que vai acabar. Então é isso que a gente fala, né, quando a gente fala em diferenciar, né, a produção. Peraí que eu me perdi aqui. É isso que a gente fala peraí que alguém botou algumas coisas que eu já respondi. Quando a gente fala em diferenciar a necessidade de produção, né, e que o peito ele não é estoque, né? Então, ou seja, não é o estoque, ele não é igual um filtro de barro, ele é uma fábrica. Quanto mais o bebê vai mamando, mais o seu corpo vai produzindo. A mesma coisa é a extração. Quanto mais você extrai, mais o seu corpo produz. A Jennifer botou assim: achei nas lojinhas de R$1 aqueles potinhos de papinha. Ele é de vidro com tampa de plástico. Paguei R$1 em cada. Olha só que maravilha. É um super preço, né? E aí você vai ver um pote de plástico desses, assim, específicos, você paga tipo R$10 o pote. É muito mais caro. Beber uma água aqui que eu vou falando, minha garganta vai ficando até seca. Falei já da analogia, já falei do estoque. Tem umas perguntas aqui que eu anotei, mas antes eu vou abrir aqui as perguntinhas da caixinha, tá? Que eu fui perguntando, que eu fui tirando hoje mais cedo. A primeira pergunta aqui, ó, da Aline. Onde tem um curso para aprender sobre amamentação? Aline, não sei se você tá aqui na live, mas isso depende do seu objetivo. Assim, se você tem o objetivo de ser uma consultora em amamentação, existem cursos muito bons para isso, que, por exemplo, da Bianca Balaciano, e você consegue sair dali com um certificado, né? A profissão de consultora de amamentação, ela não é uma profissão regulamentada.
Ou seja, existem cursos livres para você fazer. Não necessariamente você precisa ser uma profissional da saúde. E existem cursos online também, só de reciclagem, se você for profissional da saúde. Agora, se você for uma mãe querendo aprender sobre a amamentação, eu indico uma série de perfis aqui para você seguir. E aí você faz um curso aí à distância. Aí a Bia, o gato, botou assim: se eu não conseguir extrair em um dia, pode prejudicar na extração? Acho que você botou aqui e depois perguntou lá, né, Bia? Eu acho que eu já respondi, né? Que na verdade o ideal, se você está começando, é que você consiga manter todos os dias, mas que tudo bem se um dia você não extrair, não precisa perder coisas da família para poder ficar em casa extraindo leite não, tá? A Castilho MMA botou assim: preciso ordenhar 3 vezes ao dia? Na ordenha da noite não faço nada, faço 7, 2 e 7 horas, né, depois da noite. Então, depende. Por que eu falo depende? Depende de quanto que você está conseguindo tirar, depende de quanto tempo você vai ficar fora, depende da idade do seu bebê e depende da quantidade que ele está mamando. Então, tudo isso são coisas que eu consigo orientar muito bem durante a minha consultoria. Aqui, de uma forma geral, assim, o que eu falo para você é para tentar ajustar. O que você pode fazer? Tenta botar essa última extração para mais cedo, de repente fazer 2 pela manhã. Uma quando você acorda, que acredito que essa seja a extração que você consegue tirar bastante leite, né, de 7 horas. Faz uma no meio da manhã e depois essa das 2. Você só vai ajustar. E aí, como é que a gente sabe como ajustar? Qual é a hora de ajustar? Você pode fazer essa extração durante alguns dias consecutivos, tipo, eu falo 10, tá? Mas se você fizer 7 e tá vendo que não aumentou nem um mlzinho, você já pode mudar esse horário. E, claro, se você puder fazer essa extração junto com o bebê mamando, melhor ainda. Vai sair com mais facilidade o leite. Tudo bem? Deixa eu ver mais uma aqui. Essa pergunta aqui é boa. A Rebe Soares botou assim, ó: chás e afins ajudam mesmo? Então, os chás, eles vão ajudar a relaxar a mulher, mas a produção, o que faz a mulher produzir o leite é a sucção do bebê. Não existe chá, não existe comida, não existe canjica. Nada disso vai fazer a mulher produzir o leite. O que acontece é que geralmente esses chás, a canjica, todas essas coisas, assim, essas comidas, né, que as pessoas falam, deixam a mulher no estado mais relaxado. Né? E lembra que eu falei da ocitocina, que é o hormônio que faz o leite sair do peito? Então, a ocitocina é um dos hormônios que o nosso corpo ele produz quando você está num estado relaxado. Então, por isso que aquela mulher que está tensa, nervosa e contando cada gota que está saindo, ela tem mais dificuldade de extrair o leite. Então, nesse caso, se você é uma dessas mulheres que ficam ansiosas e nervosas, não tem problema nenhum você tomar um chá de camomila, por exemplo, tá? Só cuidado com o chá que você vai tomar, porque tem alguns que não são bacanas. Então, né, tipo um camomila, um maracujá, tá tudo certo. Mas é o que eu sempre falo, não precisa se prender ao chá, sabe? Não precisa, só vou produzir se eu tiver chá. Não, você só vai produzir se seu bebê for pro peito, né? E se você estabelecer sua rotina de extração. Peraí que tem mais uma perguntinha aqui fora da caixinha. A Chu botou assim: você tem alguma dica de alimentação para fortificar o leite? Ou o corpo sabe a necessidade do bebê? O corpo sabe a necessidade do bebê. Você não precisa ficar preocupado em comer o alimento XYZ, porque vai ficar o leite mais poderoso, sabe? Tipo do Popeye com espinafre, sabe? Não precisa se preocupar com isso, não. É claro que é super, super importante que você tenha uma alimentação balanceada e saudável. Mas, ainda assim, mesmo que você não tenha, o seu leite ele vai ser produzido e você vai alimentar o bebê. Mas é importante que você tenha uma alimentação balanceada, como é importante para qualquer coisa na sua vida, né? Para você ter uma vida saudável. Eu recomendo que você siga a Marília, o @anutrivirou-mãe. Eu gosto muito do Instagram dela, ela fala bastante sobre essas temáticas, assim, então dá um pulinho lá no Instagram dela. A Jennifer botou assim: qual a sua opinião sobre o Equilide? Pediatra me passou para tomar e aumentar a produção. Então, eu tenho uma opinião sobre isso, porém,
Eu sei que existem algumas mulheres que, não só essa, mas outras medicações podem, que a gente chama de galactogogos, né? Que são os medicamentos que ajudam a aumentar a produção do leite. Existem algumas mulheres, uma parcela muito pequena dessas mulheres que precisam desse artefato, né? Dessa ajudinha, desse empurrãozinho. Mas a grandíssima maioria das mulheres precisa realmente de apoio, sabe? Precisa ter uma rede de apoio que vai falar que ela vai conseguir produzir. Precisa entender o momento do bebê também, entender a esterogestação, entender uma série de coisas. Eu não sei, Jennifer, qual é a idade do teu bebê. Mas, assim, hoje essa conduta, se ela foi de uma forma isolada, né? Se você saiu do consultório com essa receita e o pediatra nem avaliou o teu bebê, nem avaliou a mamada, não avaliou a boca do teu bebê, apego, posicionamento, o bacana seria que você buscasse uma segunda opinião, sabe? Minha opinião é essa. Por quê? Hoje tem muitos pediatras que acabam colocando a amamentação muito, assim, dependente de outras coisas, né? Você vê aí chazinho, remédio, como se a mulher precisasse dessa bengala. Algumas precisam? Sim, algumas precisam, mas é uma parcela muito pequena mesmo. De uma forma geral, as mulheres não precisam de remédio, de chá, elas precisam ter o bebê no peito. Então, assim, tem muito perfil aqui bom de pediatra que realmente é pró-amamentação, que hoje eu acho que virou até um selo, né? Parece que os pediatras todos querem ser pró-amamentação, mas nem todos estão estudando para isso, nem todos estão se aprofundando, né? Se especializando. Uma pediatra que eu gosto muito, que fez uma live comigo até semana passada, que foi uma honra, inclusive, é Pérola. O Instagram dela é @doutorapérola_pediatra. Tem muita coisa lá no Instagram dela, inclusive falando sobre o Equilide, sobre os galactogogos. Quando finalizar a live, eu vou ver se eu consigo achar esse post e botar aqui nos stories, tá? Dá uma lida e reflete aí, conversa com a tua rede. Eu acho que seria uma boa você dar uma pesquisada mais a fundo, sabe? Ver se tem uma outra solução e é aquilo, é um remédio, né? Tem em mente isso. A Thaís botou ativar a live e dormir. Normal. Fica tranquila, seja bem-vinda. Olga, tô no dilema aqui. Se já devo começar a extrair. Tô com medo por causa da quarentena de estragar o leitinho. Então, depois botou assim. Essa semana eu tirei 3 potes de 180 ml, armazenando com data, mas meu serviço ainda não se posicionou. Ai, Thaís, essa falta da gente saber pra onde a gente vai é horrível, né? A gente fica... Nossa, posso imaginar como é que não tá aí pra você. Bom, o que você pode fazer? Inicia a rotina, vai aos pouquinhos, vai guardando, conforme for, você vai ofertando também pro bebê ir treinando, né? E é aquilo que eu falo, assim, existem diversos protocolos de armazenamento. Tem protocolos que falam, gente, em 6 meses congelado, em 1 ano congelado, existem esses protocolos. O que eu recomendo aqui é o que eu fiz na minha casa. Não quer dizer que se você chegar pra mim e falar assim, Olga, o meu pote de leite venceu ontem, eu não posso dar hoje pro meu filho, eu só tenho ele. Ou eu dou ele ou eu não dou nada, eu dou fórmula. Eu não vou falar pra você jogar fora, não vou falar mesmo, sabe? O leite materno sempre vai ser melhor do que a fórmula, sempre. E por que eu foco tanto nesses 15 dias? Porque foi como eu fiz aqui. Então, assim, quando você consegue ajustar o teu estoque, esse prazo vai ser o suficiente. Mas nessa sua situação, Thaís, vai armazenando sim, vai falando comigo, a gente vai conversando por direct, mas não deixa de criar essa rotina não, justamente para você ir mostrando pro seu corpo a necessidade dessa produção. Só para vocês terem uma ideia aqui de quantidade, tá? Lógico que nem toda mulher vai ter essa produção toda, mas quando eu comecei a minha rotina de extração, tinha dia que eu não tirava nada, não saía uma gota mesmo, uma gota. E tinha horas que eu tirava 10, 15, 20, quando muito 30 ml em cada ordenha. Mas pro final agora, quando eu parei realmente de tirar, minha filha já estava com 1 ano e meio, eu já tirava 200 ml em cada peito. Então, em cada extração, eu conseguia 400 ml. Eu comecei com nada, com 0, com nenhuma gota. Fui para 2 gotas, depois fui para 10 ml, 15, 30. Então, foi realmente um processo.
Então, a quantidade ela é muito particular, ela é muito também da mulher. Cada mulher vai ter uma produção diferente, cada mulher também tem um período desse bebê. Então, por exemplo, a minha filha de 1 ano e meio já produzia uma quantidade maior. Deixa eu só beber uma água aqui que eu já respondo. Deixa eu ver se tem alguma pra cima. Não. A Jennifer botou assim: não conseguir oferecer o leite nem em copo nem em colher dosadora. A mamadeira ela pegou. O furo é bem pequeno. Ela tem que ela tem que sugar para sair. Mesmo assim, o risco de largar o peito é grande? É sim, Jennifer. Eu sei que é difícil a gente oferecer em copinho e colher. Eu sei como é que é, porque aqui também foi. Mas é bacana você entender a dinâmica, né? Por que isso é difícil? Porque o movimento é diferente que o bebê faz. O bebê, quando bebe num copo e bebe na colher dosadora, ele faz o movimento de sorver o leite. Então, ele pega a linguinha dele, vai dentro ali do leite como uma colher. Então, faz uma colher e puxa. É diferente do movimento que ele faz para mamar o peito, né? E a mamadeira, por que a maioria dos bebês acabam pegando assim a mamadeira? Porque além de ser cultural, além da gente olhar para a mamadeira e ver um alívio, ver, ai meu Deus, a mamadeira ele vai pegar. Então a gente já cria também toda essa expectativa de que a mamadeira, tudo bem, o bebê vai pegar. Além disso, o bebê ele não faz muito esforço para pegar o leite da mamadeira, mesmo sendo um furinho bem pequeno. Então, por isso que tem bebês que acabam pegando essa mamadeira. Mas, assim, é o que eu falo sempre aqui, gente, não existe mamadeira que é compatível com amamentação. Não existe. Toda mamadeira, independente da marca, tem umas marcas que são carérrimas, inclusive a mesma marca dessa bomba que eu falei, que eu não falei o nome, né, mas eu citei a bomba. Tem uma mamadeira que é isso, aquilo, outro, e não sei o que, e eles inventam nomes assim, super, ultra, mas na verdade tudo é mamadeira. Tudo é mamadeira. Tudo pode sim causar confusão de bicos. E a gente não tem como dar garantia, né? Não tem como eu falar pra você que, não, tudo bem, essa mamadeira não vai causar. Não. O risco existe. Quer dizer que seu bebê vai ter? Não quer dizer, mas existe, né? É um risco que você tá correndo. E lembrar também do processo, né? Tem bebês que levam aí 10, 15 dias para se adaptar. Quando a gente entende a oferta, né, do leite em outro dispositivo como uma nova habilidade que o bebê está aprendendo, né? Então o bebê está adquirindo uma nova habilidade, está aprendendo uma coisa nova. Assim como ele aprende a andar. O bebê, né, ele não fica, opa, vou ficar em pé, vou sair correndo. Não, ele leva um tempo, ele cai muitas vezes. Então a oferta é a mesma coisa, vai ter um tempo que ele vai precisar ter ali para se adaptar àquela oferta daquela forma. Eu não entendi seu nome, amor, desculpa. Me chama de Maio, acho que é isso, né? Botou assim: não quero inserir fórmula no meu bebê. Será que somente com uma mamadeira de leite materno ela irá supri-la? Qual a média de 3 em 3 horas falando em ml? Então, de qualquer forma, a mamadeira ela oferece um risco para a sua amamentação, para a continuidade da sua amamentação. Independente se você for dar a fórmula ou não, que a gente chama de aleitamento misto, o ideal e recomendado é que você utilize dispositivos compatíveis com amamentação, né? Um copo aberto, colher dosadora e até algumas marcas de copo 360. Aí existem outras coisas que você pode usar que oferecem o risco, mas mais reduzido do que a mamadeira, mas ainda assim oferecem risco de confusão de bico. Qual é o risco da confusão de bico? É que a longo prazo, né, a longo prazo, entre aspas, tá, gente? Porque pode ser que o bebê tenha uma confusão de um dia para o outro e no dia seguinte ele já larga o peito, acontece. Mas, enfim, o que pode acontecer é que o bebê que apresenta a confusão de bico, ele é um bebê que potencialmente tem chance de largar o peito, né? E aí realmente ter um desmame precoce. E a média de 3 em 3 horas, eu não tenho como te dar essa resposta. Eu falei um pouquinho mais cedo aqui sobre isso, que existe um cálculo que você faz pela idade do bebê e pelo peso, que você consegue saber qual é a quantidade que ele mama, teoricamente mamaria, né, pelo peso dele. Mas, assim como existem duas mulheres do mesmo peso e da mesma idade que comem quantidades diferentes, os bebês também são assim. Então, assim, isso é muito particular. Para isso, você precisa começar a ensinar esse bebê a tomar o leite bem antes, para você ir vendo quanto que ele toma.
E você falou aí de 3 em 3 horas, gente, só para lembrar que a amamentação, quando a gente tá com o bebê no peito, a gente não precisa focar em 3 horas não, tá? A gente pode dar em livre demanda mesmo, que inclusive é ótimo para regular a produção de leite. A Chu botou assim: o meu marido ofertou leite pro meu bebê no copinho, mas eu achei que ele jogou muito leite fora. É super assim, é normal no início o bebê jogar mais leite fora do que tomar? Super, super, super. Porque o bebê, ele não tá entendendo que aquilo ali é o leite, né? Gente, quando eu falo assim do bebê, eu sei que na hora vocês estão muito ansiosas e assim, preocupadas do negócio dar certo, mas hoje eu consigo ver que eu atrapalhei o processo da minha filha. A minha filha não pegou o copinho de cachaça porque eu estava tensa e nervosa, e achando que ela não ia pegar, achando que era o fim do mundo, achando que eu ia ter que sair do emprego, enfim, eu fui, né, somatizando ali todos os meus problemas. Mas imagina um bebê. O bebê está acostumado a estar sempre no colo da mãe, pertinho, quentinho, né, ali fofinho, e tomando leite onde ele sempre tomou, no peito. Aí, de repente, ele acorda um dia e essa mãe, ou esse cuidador, ou esse pai, parceiro, enfim, pega esse bebê, coloca o bebê sentado, coloca uma coisa gelada na boca dele e que depois vem um líquido morno. E ele não sabe o que é aquilo, ele não está entendendo. E tá todo mundo olhando para ele, esperando alguma coisa. Imagina pro bebê como é que isso não deve ser estranho. E ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que faz com aquele negócio entrando na boca dele. Ele não sabe, ele não entendeu ainda que aquilo é o leite. Então é uma coisa muito nova pro bebê. Então assim, dê tempo para ele se adaptar. Eu tenho aqui vários seguidores que oferecem leite no copinho e flui super bem. E é isso, é ter paciência. O cuidador muitas vezes precisa ser mais treinado do que o próprio bebê. O bebê consegue aprender a tomar o leite com muito mais rapidez do que o cuidador tem de tranquilidade em estar fazendo aquilo. Então, uma vez que vai pegando jeito, nossa, e assim é aquela coisa, né, gente? Você está antecipando uma coisa que ele vai aprender lá no futuro. Toda criança vai aprender a beber no copo aberto em algum momento. Esse momento vai chegar. Então, quando você antecipa esse momento, melhor coisa. Aqui a gente não fez com copo aberto por puro despreparo aqui nosso mesmo, sabe? Pura preocupação e tensão da minha parte, muito mais da minha parte do que do meu marido, inclusive. Mas a gente usou um copo 360, mas água, a Olivia sempre tomou em copo aberto. Usava copo aberto. E não na rua, né? Na rua a gente também usava 360, mas em casa a gente oferecia em copo aberto de vidro. Então, hoje a Olivia tem 1 ano e 9 meses e ela toma perfeitamente no copo de vidro, em todos os lugares, inclusive em restaurante. As pessoas sempre olham assim, tipo, meu Deus, essa criança vai deixar esse copo cair. Então, você só tá realmente antecipando uma coisa que em algum momento esse bebê vai aprender. E fora que aquilo, né, gente? O copo aberto, ele é muito mais fácil de higienizar, de esterilizar, ele é muito mais barato. A Thaís, já vou ler a sua pergunta. A Thaís, eu acho que hoje eu tô falando tanto, gente, que a minha garganta vai ficando seca. A Thaís botou assim: ganhei 2 kits de mamadeira, estão aqui no guarda-roupa de enfeite. Não quero doar para não influenciar nem atrapalhar a amamentação de outra mãe. É tão complicado, né? Thaís, aconteceu exatamente a mesma coisa aqui. E eu relutei muito para dar. Porque eu ficava nessa, gente, eu não vou dar porque eu vou influenciar uma mãe a usar mamadeira. E aí, por fim, eu dei para uma mãe que pediu, foi uma mãe de uma comunidade aqui próxima, que tinha o meu contato, e ela pediu porque ela tinha gêmeas, e ela não tinha rede de apoio, e não quer dizer que não dá para amamentar gêmeas, tá, gente? Pelo amor de Deus, tem aí várias mulheres que amamentam, mesmo sendo mãe solo, mas enfim, ela precisou e pediu e eu tinha que, enfim, dei, mas eu também fiquei nessa, ai gente, dou, não dou, mas por fim ela precisava. Ai meu Deus, eu tenho 2 minutos restantes, nossa, vai fechar já tô aqui há 1 hora falando, gente. Thaís botou assim: amanhã eu volto à rotina de distração. Isso aí, volta sim. A Me Chama de Mei botou assim: estou nervosa também, bom saber que você passou por isso. Sim, eu gosto muito de falar aqui o que aconteceu aqui em casa, porque eu sei que vocês ficam nervosos, porque eu chorava, gente, eu chorava mesmo. Eu achava que meu mundo ia acabar, assim, sabe? Eu ficava, meu Deus, ele vai passar fome. E, na verdade, as coisas se adaptam, né? A gente fica muito mais ansiosa. Os bebês, eles são muito, muito, muito flexíveis e eles são muito, assim, adaptáveis, sabe? A Flávia botou assim: copo 360 pode ser usado a partir de que idade? Pela embalagem, a maioria deles é 6 meses, tá? Mas aqui a gente usou a partir dos 4 meses, ela aprendeu a usar.
Chuboto, muito obrigada pela live. Ah, muito obrigada a vocês por estarem aqui. Fico muito, muito feliz. Eu tenho mais algumas perguntas na caixinha. Acabou que eu nem li as perguntas que eu anotei. Eu tenho umas perguntas na caixinha. Eu vou responder depois nos stories, porque não vai dar tempo aqui. Tem 40 segundos. Comecei a extração, isso aí. Comece a extração, se tiver dúvida, dá uma olhada. Tem muita coisa nos destaques, nos stories. Eu tenho um e-book também grátis. Dá uma olhada lá. Se ficar com dúvida, vem falar comigo no direct. Meu direct está sempre aberto. Fico muito feliz com a presença de vocês todas aqui. Toda segunda-feira eu tô aqui, tá, gente? Então, 21 e 21, segunda-feira, é a live Pergunta Pra Mim, aqui do Amamente Mais. E ela vai ficar salva aqui, 24 horas, e depois eu subo lá no canal do Instagram. Todas as minhas redes vocês encontram no link da bio, tá bom? Vai fechar em 10 segundos. Um beijo grande, boa semana pra todas e a gente vai se falando. Beijão. Tchau, tchau.